Oi, pessoal! Já fazia um tempinho que eu não gravava um desenho e fala, né? Na verdade, eu fiquei um pouco afastada do YouTube e das redes sociais nas últimas semanas. Eu meio que precisava tirar uns dias de folga, sabe? E a gente decidiu tirar uns dias de férias pra descansar e desligar a mente, sabe? Eu meio que tava precisando mesmo me afastar um pouco, sabe? Pra recarregar as energias e, sei lá, ter novas ideias, assim, do que fazer, sabe? Às vezes é preciso se afastar um pouco pra meio que voltar com tudo depois. E aí um monte de coisas aconteceu. No final das minhas férias eu acabei ficando doente. Eu peguei uma gripe assim violenta. Na verdade, eu ainda tô gripada, minha garganta tá assim péssima. Então, se minha voz parecer um pouco estranha ou se eu parecer um pouco desanimada, é por causa disso, porque essa gripe realmente está me consumindo. Mas já fazia um tempo que eu queria voltar pro canal e fazer algumas coisas bacanas, inclusive voltar pro Desenho e Fala, que eu acho que é um vídeo que eu consigo conversar com vocês, ao mesmo tempo que ele é despretensioso, mas eu posso falar sobre, sei lá, coisas que se passam na minha mente e tudo mais. Bom, o ateliê tá meio que uma bagunça por enquanto, e eu tô pensando em rever aqui a decoração. Aquela grade que tava ali, ela meio que caiu, eu preciso recolocar ela e rearrumar, né, as coisas que estavam aqui. Tô pensando também em mudar esses posters aqui de lugar e colocar alguns posters novos também. E, enfim, eu preciso rever também essa mesa, porque esses cavaletes eles ocupam muito espaço e ao mesmo tempo, tipo, essa mesa não chega até o final. E esse espaço acaba sendo meio perdido, então eu tô repensando, assim, o que que eu vou fazer aqui com esse espaço. E tem, tipo, muitas coisas que estão meio que fora do lugar, tipo, esse colchão que tá provisoriamente tipo, aqui, mas depois a gente vai ver um outro lugar pra colocar. Mas enfim, sabe, eu preciso rever a decoração até pra me animar de novo a gravar os vídeos e tudo mais. Então, é isso, eu tô me preparando aqui pra fazer alguns desenhos, mas uma coisa bem despretensiosa, assim. Eu vou ver se eu gravo com o meu microfone profissional, porque aí vocês conseguem ouvir, tipo, os sons mesmo, sabe, do lápis no papel, coisas que eu gosto bastante. Enfim, tô com essas ideias novas aqui. É isso. E aí, nesse final de semana, eu fui pro Santos Comic Con. Na verdade, o evento que me convidou pra participar lá de uma mesa. E aí eu fiquei o sábado lá no Artist Alley. O evento em si, ele foi bem devagar, assim, mas foi legal pra poder rever alguns amigos quadrinistas e também conhecer outras pessoas que eu nunca tive oportunidade, né, de conhecer pessoalmente nesses eventos. Geralmente é quando as pessoas realmente se encontram. Então foi bem legal, porque isso meio que me inspirou de novo, sabe? Quando você tá precisando, assim, sair e tá precisando de novos ares pra se renovar e, sei lá, se inspirar de novo, sabe? E foi bem legal isso, essa experiência. E eu acabei voltando, assim, muito inspirada pra gravar e ao mesmo tempo super, tipo, zoada da gripe. Na verdade, eu voltei até antes do evento por causa disso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade pra pelo menos gravar alguma coisinha pra vocês, aproveitando essa onda de inspiração. Infelizmente, com não tanta disposição física pra isso, mas enfim, o que importa é que essa vontade realmente de produzir voltou. Bom, falando um pouquinho sobre a minha produção desse vídeo, eu não planejei nada, basicamente. Eu simplesmente comecei a rodar o meu Pinterest pra ver se eu achava alguma imagem que, sei lá, me inspirasse pra eu fazer alguns rascunhos. E eu também usei uma paleta bem reduzida com alguns lápis de cor que eu tenho aqui, aquareláveis, que são os lápis da Koh-i-Noor Mondeluz.
que são muito, muito, muito bons. Eu tenho só algumas cores deles, porque eu comprei alguns avulsos na papelaria Haikai. E sério, ficou na casa dos meus lápis de cor favoritos, principalmente aquareláveis, junto com os meus lápis da Albrecht Dürer, da Faber-Castell. Então, cara, assim, esses dois estão realmente no topo dos meus lápis de cor favoritos, e vocês vão ver aí porque eles são realmente muito macios e muito pigmentados. E essas cores que eu escolhi são ótimas, assim, porque eu acho que super funcionam numa paleta reduzida. Então fica bem legal depois, assim, no caderno, sabe? Os rascunhos com essas cores. Então, eu acho que é basicamente isso. Enquanto vocês vão acompanhando o meu processo aí, eu vou batendo um papo com vocês. Então, eu realmente queria conversar um pouco com vocês sobre não estar satisfeito com o que a gente está produzindo. E é um assunto bem complicado e bem delicado de se falar, porque eu tenho me sentido assim já faz um tempo, principalmente com a minha produção aqui pro canal, mas também meio que juntando com a minha produção pra rede social, tipo Instagram. Mas lá eu ainda consigo manter um pouco mais de espontaneidade, assim. Então, principalmente para os meus vídeos. E isso não quer dizer que eu não estivesse, tipo, gostando do que eu estava produzindo, ou não estivesse produzindo alguma coisa que eu não gostasse, por exemplo. Não, tudo que eu produzo aqui pro canal é uma coisa que eu realmente quero produzir. Mas ao mesmo tempo eu tava com essa sensação de que faltava alguma coisa, sabe? Toda vez que eu finalizava algum vídeo eu pensava, pô, eu acho que tá faltando alguma coisa e eu não sei dizer o que, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com o meu pensamento, assim, o meu mindset de produção pro canal nos últimos meses. Mais especificamente nos últimos 2 anos, eu acho, porque no ano passado eu tava realmente muito querendo, assim, sabe? Tipo, fazer o canal crescer. Eu realmente tava muito, assim, me empenhando em fazer o canal crescer. Então, eu me dispus a produzir 2 vídeos e postar 2 vídeos por semana. E eu consegui fazer isso durante praticamente o ano passado inteiro, que foi realmente uma coisa bem incrível, assim. De realmente manter essa frequência durante todo esse tempo. E aí, esse ano, eu, obviamente, tava também muito empenhada em manter pelo menos alguma frequência aqui no canal, principalmente no começo do ano. E alguns vídeos deram super certo e isso me empolgou muito, então eu decidi manter essa produção que eu tava fazendo, que tava dando certo. E aí alguma coisa aconteceu no YouTube e eu percebi que não foi só uma coisa minha, não foi uma experiência que só eu estava vivendo, mas muitos produtores que eu acompanho estavam mostrando, assim, esse mesmo feedback do YouTube, sabe? Do porquê que os vídeos do YouTube não estão dando certo, não estão dando tanto resultado, sendo que a gente tá, tipo, fazendo a mesma produção, sabe? Com a mesma frequência e tal. E isso, querendo ou não, é uma coisa que desanima muito, sabe? Porque você vai fazendo uma série de conteúdos que tá dando super certo e aí do nada ele não dá mais certo. A gente não sabe se é alguma coisa que a gente está fazendo errado ou que a gente não está fazendo, ou se é simplesmente os algoritmos do YouTube. E isso é realmente uma coisa muito frustrante e era, em parte, uma das razões do porquê eu comecei a desanimar muito em produzir. Então, depois de pensar muito sobre esse assunto, eu meio que me dei conta que eu deveria voltar a fazer e a produzir conteúdo que realmente fosse uma coisa que tivesse muito mais a ver comigo. Tipo, que, sabe, tivesse uma essência ali, uma coisa que eu realmente quisesse muito passar pra vocês, independente se é um tipo de conteúdo que o YouTube quer que eu poste e que o YouTube vai entregar pros meus assinantes, assim, digamos, porque, querendo ou não, a gente acaba sempre pensando, assim, no que as pessoas querem ver e no que o YouTube quer entregar, porque a gente quer que o canal cresça e tudo mais, né?
era sempre uma questão de aliar, né, o conteúdo que a gente quer passar com o conteúdo que o YouTube pede e tudo mais. E aí eu meio que decidi que eu ia começar a fazer as coisas do meu jeito, exatamente do jeito que eu quero entregar. E se esses vídeos eles forem bem ou não no YouTube, eu acho que esse não é o mais importante pra mim nesse momento, sabe? Eu acho que o mais importante nesse momento é conseguir alcançar aquilo que estava faltando nos meus vídeos. E que eu sinto, sabe? Com o meu feeling que estava faltando aqui. E talvez tenha a ver com mais espontaneidade, com mostrar mais as coisas que realmente eu quero mostrar pra vocês. E não sei, eu tenho essa... É mais uma questão, assim, de feeling, sabe? Então, eu meio que decidi que eu ia começar a postar vídeos que realmente eu quero muito mostrar pra vocês, do jeito que eu quero mostrar pra vocês. Mostrar mais, talvez, coisas do meu dia a dia, ou sair mais pra gravar conteúdos externos, tipo em exposições. Porque durante as minhas férias eu visitei exposições incríveis. E aí, depois de visitar elas, eu pensei, pô, eu acho que dava pra fazer um conteúdo muito legal com isso. Então, assim, foi legal as férias porque eu tive muitas ideias de conteúdos e coisas novas pra trazer pra vocês. É óbvio que sem perder a essência do conteúdo que eu tenho feito pra vocês até agora. Mas, sabe, tipo... Eu não sei se vocês entenderam muito bem o que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que esse vídeo hoje é uma tentativa de trazer algo diferente e algo mais espontâneo pra vocês. E eu acho que o mais difícil de falar sobre isso é porque não é uma coisa que se resume a minha experiência, mas eu conheço muitos artistas que passam por isso, iniciantes ou profissionais. Eu acho que invariavelmente a gente vai passar por esse sentimento do tipo... Eu estou dando o melhor de mim, mas por que que isso não é o bastante, sabe? Eu acho que às vezes é preciso parar e rever o que a gente tá fazendo e por que a gente tá fazendo, sabe? Eu acho que é importante a gente respeitar nossos próprios instintos e vontade de mostrar alguma coisa. Eu acho que isso é super importante. E com as redes sociais a gente vai perdendo um pouco isso, sabe? Porque as redes sociais acabam forçando a gente a produzir o que dá mais visibilidade ou que chama mais o público, o que não tem problema nenhum. Eu acho que se isso é uma coisa que faz bem pra você e que te dá um retorno e te faz sentir satisfeito com o que você tá fazendo, tipo, ótimo. Eu acho que durante um tempo isso super funcionou pra mim, até que não funcionou mais, sabe? E eu acho que é super importante a gente pensar até onde a gente deve ir pela divulgação e pelo crescimento, sabe? Porque é óbvio que a gente quer que as nossas redes cresçam e que mais público conheça o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo, até onde, sabe? A gente vai... Eu tenho repensado muito o tipo de conteúdo que eu posto no Instagram. Eu também tenho mudado muito a forma em que eu interajo lá, em que eu publico lá. Eu tenho pensado menos no resultado que uma publicação minha vai ter e mais no que aquilo significa pra mim, sabe? Se eu tô com vontade de postar aquilo, qualquer coisa, seja uma arte que eu fiz que, sei lá, nem tá tão legal, mas se eu quero compartilhar aquilo, se eu tô com vontade de compartilhar aquilo, eu acho que o importante é eu fazer isso, independente do resultado. E querendo ou não, essas últimas mudanças que teve no Instagram, deles tirarem, né, um número de likes das imagens, foi ótimo pra mim, das postagens, né? Porque uma coisa que me afetava muito era me comparar com as outras pessoas. E eu sei que isso é uma coisa que eu sempre repito aqui no meu canal. A gente não se comparar aos outros artistas, às outras pessoas. Mas isso é uma coisa que minha cabeça fazia automaticamente, sabe? E não ter esse número me fez me sentir livre de diversas formas, sabe? Do tipo assim, eu não preciso que uma postagem vá muito bem em número de likes, ou de comentários, ou de qualquer coisa assim, pra eu publicar ela, sabe? Então, isso me libertou muito, e agora eu me sinto muito mais feliz publicando as coisas que eu acho que são significativas e que significam alguma coisa pra mim, sabe? E eu
de alguma forma quis trazer isso para as minhas outras produções. Então, eu acho que esse questionamento é super válido, principalmente nos dias de hoje, sabe? Em que muitas artistas e pessoas que eu conheço dependem das redes sociais para trabalho e às vezes a gente acaba ficando meio que escravo disso, sabe? Isso é péssimo, porque a gente tá transformando as redes sociais estão, tipo, meio que escravizando, sabe, a gente. Isso é péssimo. Eu acho que perde um pouco, sim, da espontaneidade. E isso, pelo menos, é uma coisa muito importante pra mim, que tinha meio que se perdido ao longo dos últimos anos, assim, sabe? Eu tô tentando retomar tudo isso, eu tô tentando retomar várias coisas que eu acabei perdendo ao longo do tempo por causa da correria do dia a dia e das obrigações. E o fato da gente ser autônomo, eu acho que é uma coisa que agrava bastante essa nossa necessidade de estar tentando sempre ser produtivo, sabe? Não, eu preciso ser produtivo a maior parte do tempo, senão, sei lá, eu não vou conseguir trabalho ou qualquer coisa desse tipo. E eu tava percebendo como isso tava influenciando de forma negativa tudo que eu tava produzindo. E agora, com as férias, eu meio que me dei conta que eu preciso mesmo desacelerar e voltar a fazer algumas coisas que eu fui perdendo o hábito de fazer, do tipo manter cadernos de desenho com rascunhos e fazer coisas mais despretensiosas, pelo menos um pouquinho por dia, sabe? Levar meu caderno comigo sempre que eu for sair. Tentar sair um pouco mais e fazer coisas externas, assim, não ficar só tanto no meu mundinho e nesse universo que eu criei, mas sair e buscar novas experiências, até porque isso é importante para trazer mais variedade, assim, sabe? Para o canal e para minha produção no geral. Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês, só para manter vocês atualizados. Apesar de ter me afastado um pouquinho e de não manter uma frequência, a mesma frequência que eu tava antes, e infelizmente eu prefiro não me comprometer com uma frequência específica. Porém, eu ando muito inspirada, então com certeza vocês vão ver mais conteúdo aqui no canal. E eu tenho muitos planos, muitas coisas legais mesmo que eu tô me planejando pra fazer, tanto para esse ano quanto pro próximo. Então, com certeza, novas coisas vão surgir. Toda essa conversa não é uma conversa do estou desistindo, não tem nada a ver, na verdade é totalmente o contrário. Eu me afastei justamente para não desistir. E eu meio que fiz o que foi necessário para poder voltar e a produzir as coisas, porque é isso que me faz feliz, sabe? É isso que me completa, é isso que me, sei lá, me dá essa sensação de estar completa, sabe? Produzir conteúdo é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu quero continuar fazendo, mas da melhor forma possível e da forma que faz sentido pra mim, sabe? Então eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do papo. E escrevam aqui embaixo caso vocês tenham passado por alguma experiência parecida e, sei lá, o que vocês pensam sobre esse assunto. Compartilhem aqui com todo mundo, né? A experiência de vocês é sempre muito legal poder, sabe, ver, sei lá, as situações que vocês passaram e perceber que a gente não tá sozinho, sabe? Que outras pessoas estão passando por coisas parecidas e de repente nesses relatos a gente acaba meio que encontrando uma saída ou uma luz no fim do túnel, sabe? Acho que isso que é o mais importante. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, de acionar o sininho das notificações e até a próxima. Tchau!